E aí, turma, nessa aula você vai aprender a fazer um nicho aqui dentro do Revit de uma forma completa, profissional, seguindo ali a paginação do seu revestimento. E aí pra gente fazer um projeto de interiores ali para o nosso banheiro, tá? Então, ó, bora pro Revit, é o seguinte. Eu peguei aqui um projeto simples de um banheiro, tá? Um projeto bem simples, bem fácil que eu fiz pra gente fazer esse estudo. E qual é o negócio que você vai precisar saber? Primeira coisa que você precisa entender é sobre a paginação do seu revestimento, tá? Então, se você quer aprender a fazer uma paginação correta, exata aí do seu revestimento, eu vou deixar aqui no card um vídeo para você assistir só sobre paginação, fazer planta de paginação do seu revestimento e tudo mais, tá? Tô usando aqui um porcelanato 60 por 60 nesse banheiro, ó. Aqui é um banheiro de 1,60 por 3 metros, então tô usando aqui um porcelanato de 60 por 60 e é com base nele que eu vou fazer aqui esse nicho. Como assim por base nele, Daniel? É o seguinte, normalmente se você tá fazendo ali um projeto de interiores de um banheiro, cara, mano, você precisa muito entender a questão dos recortes, tá? Do seu revestimento. Por exemplo, se eu tô usando aqui um revestimento de 60 por 60, um recorte que eu gosto muito é de fazer com que o meu nicho ele comece a 90 centímetros de altura. Por quê? Porque eu vou ter uma peça aqui inteira e a outra pela metade. Se eu boto a 1,20, eu vou ter um nicho muito alto. Se eu boto ali o começo do meu nicho a 1,20, eu já acho muito alto. Então, colocando aqui a 90 centímetros, fica uma altura muito boa. E eu vou ter um recorte exatamente no meio ali do meu revestimento. Você precisa prestar muita atenção nisso. Se você estiver utilizando aquelas... utilizando cerâmica comum, você vai ter ali normalmente ela de 46 por 46 centímetros, e aí você pode também utilizar aí, prestar atenção nessa questão do recorte, porque faz muita diferença, tá? Você colocar ali, você fazer um recorte muito ruim na execução, não vai ficar tão bom, e você vai ter problema aí nessa parte da paginação desse seu banheiro, tá? E qual é o negócio aqui? Como a gente vai fazer aqui basicamente a 90 centímetros de altura, eu vou fazer 90 centímetros, eu vou fazer com 30, tá? 90 centímetros de altura o começo do meu nicho e a altura dele 30 centímetros. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa que eu vou fazer, você vai ter que vir aqui no seu banheiro, você faz um corte, entra aqui no corte e pronto. Eu tenho uma visão de elevação, né, dessa parede do banheiro. Aí o que eu vou precisar? Eu vou vir aqui em arquitetura, componente, abra as opções, vou em modelar no local. Aqui eu vou escolher a categoria de modelo genérico, tá? Pode ser qualquer uma dessas daqui. Vou escolher de modelo genérico, eu vou botar aqui como nicho. Nicho, originalmente nicho é esses furos, tá? Na parede. Hoje em dia o povo usa nicho pra tudo, pra prateleira, já diz que é nicho. Enfim, originalmente o nicho é esses furos na parede, tá? Principalmente aqui no banheiro. Aí o que eu vou fazer? Primeira coisa é que esse revestimento ele precisa ser alinhado aqui nessa paginação. Depois eu alinho, mas aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou em criar e vou usar isso aqui, ó, formas de vazio, tá? Forma de vazio, eu vou aqui em extrusão de vazio. Vou selecionar o plano, ó, selecionar um plano, dou um OK. Selecionando um plano, eu vou selecionar aqui essa parede, ou seja, eu vou fazer uma forma de vazio com base nessa parede, tá? Quando a gente entra aqui em corte, ele pede sempre para selecionar um plano quando você usa uma dessas ferramentas aqui de criação do Revit. Ou seja, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma forma de vazio, eu estou furando algo, né? Forma de vazio, ele faz isso, ele faz esse furo, e eu estou usando aqui como referência minha parede. Então, agora eu vou vir aqui, ó, em retângulo, e vou fazer assim, o meu nicho vai ser mais ou menos isso daqui, né? Só que eu vou clicar aqui e usar as cotas temporárias para eu deixar aqui certinho. Então eu vou botar 90 de altura, ó. Eu botei 60, 90, 0.90. E aqui eu vou fechar exatamente aqui, ó, que é para fechar em 30, ó. 30 centímetros certinho, tá? Então aí ficou perfeito. Eu quero fazer esse furo aqui, né? Só que aqui eu vou deixar até vazado um pouquinho aqui, ó. Vou deixar, em vez de 90, eu vou deixar 0.89, tá? Porque aí eu boto aqui uma peça e outra aqui, tá? Vou fazer, botar ali na parte de dentro, fazer revestimento de dentro. Então vou fazer aqui esse furo aqui, beleza? Então basicamente, ó, se eu vier aqui no 3D, basicamente estou fazendo isso, ó. Eu tô fazendo aqui, ó, nesse formato eu quero fazer um furo, com a forma de vazio. E aí qual é o negócio? Esse negócio de início e final da extrusão, muitas vezes é variado. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou botar o final da minha extrusão menos 0.05 centímetros, tá? E vou dar aqui um OK. Vamos ver o jeito que ficou, ó. Ó, ele já fez errado, ó. Perceba que o que eu queria era que ele entrasse. Então eu vou botar aqui, em vez de menos, eu vou botar mais mesmo. Deixar aqui, ó. Pronto. Agora ficou pra dentro, ó. Ficou pra dentro. Beleza? Não vou botar 5, vou botar só 4 centímetros. Então, ó, 4 centímetros. Beleza? Então ele entrou ali 4 centímetros. Mas perceba uma coisa. Véi,
tá só esse negócio amarelo. Presta atenção nisso daí. Quando ele tá com esse negócio amarelo aparecendo ali, ele não cortou. Ele só tá dizendo assim, ó, aqui é onde eu vou cortar. E aí eu preciso sinalizar pro Revit que é pra cortar. Então pra eu sinalizar pro Revit que é pra cortar, eu vou vir em modificar e usar essa ferramenta aqui, ó, cortar a geometria, tá? E aí, usando cortar a geometria, eu clico na minha parede e clico nesse símbolo amarelo. Aí ele cortou. Aqui eu tenho certeza que eu fiz o corte ali daquela, usando essa minha forma de vazio, tá? E aí você pode botar a espessura que você quiser. Eu vou botar 5 mesmo, beleza? Tá 5 mesmo. Ele vai entrar ali 5 centímetros aqui na minha parede. Dou um concluir modelo. Então, olha o que eu fiz, velho. Eu já fiz aqui o meu corte. Só que perceba uma coisa. Eu fiz o meu corte, só que eu só cortei. É como se eu tivesse pegado minha parede furado e tá lá só o tijolo, entendeu? Eu tá aqui sem revestimento, sem nada. E agora eu preciso colocar o revestimento aqui no meu nicho. Então como é que eu vou fazer isso daqui, ó? Se liga. Eu vou entrar dentro dessa família de nicho, né? Até porque tudo que a gente fez até agora foi só a forma de vazio, a gente só furou. Então, como a gente tá fazendo uma família, né? Aqui no local, no caso, a gente pode vir aqui e concluir ela depois que tiver feito já tudo. Então vou clicar aqui, ó, no meu modelo genérico, né? Que a gente tinha feito. Vou clicar em editar no local e vai estar aqui, ó, minha forma de vazio, beleza? Vou vir aqui no meu corte de novo e aí tá aqui minha forma de vazio feita. Agora eu vou vir em criar e vou criar agora uma extrusão. Lembra que tudo que a gente fez primeiro foi usar uma forma de vazio para furar. Agora, ao inverso disso, eu vou criar uma extrusão, vou criar algo, um elemento. Então, eu vou vir em criar extrusão. Ele vai pedir para selecionar o plano, dou um OK, ó. E aí, perceba que eu não estou conseguindo selecionar esse fundo lá atrás, ó. Estou conseguindo selecionar ou essa parede ou essa linha do meio. Vou selecionar a parede, tá? Selecionar minha parede aqui normal mesmo. E aí eu boto tudo indo para trás. Então, ó, depois que selecionei minha parede, vou vir aqui no meu retângulo, clico aqui no meu ponto, ó. Clico aqui nesse ponto, clico nesse, aqui não estou conseguindo pegar certinho, mas ó, pronto. Clico nesse. E aí, eu vou vir aqui, vou botar já aqui meu material, né? Que no caso é esse daqui, ó, porcelanato fachado, que é esse porcelanato preto. E aí, o que tá acontecendo? Eu vou vir aqui no 3D, perceba que eu tô fazendo na face da minha parede, ó. Lembra aquele negócio de selecionar plano? É basicamente a referência de onde você tá fazendo. Então, eu tô começando a fazer meu nicho por essa parede que foi o plano que eu selecionei, tá? Então, eu sei que isso é um pouco confuso no começo, mas calma, isso daí vai ficar simples depois de você pegar essas manhas de criação de família, tá? Depois de fazer, executar mais, isso se torna um conhecimento bem simples, bem básico, tá? Mas ó, se liga, eu vou vir aqui e dar um concluir, só pra ver o que tá acontecendo. Percebo que essa questão de início e final da extrusão, ela vai ser bem variável, tá? Vai ser bem variável, então sempre vai depender da situação, do que tá acontecendo aqui no modelo. Nesse daqui, esse menos 5 tá entrando na minha parede. Então o início da extrusão tá zerando aqui, tá? Aqui no meu zero tá zerando nessa parede. O que eu vou fazer? Eu vou botar esse início da extrusão entrando, por exemplo, 4,5 centímetros, tá? Então ele vai ficar aqui basicamente como revestimento ali de 5 milímetros, tá? Meio centímetro. Basicamente é isso, ó. Tá fechando ali no 5 lá atrás, né? E tá vindo aqui à frente a menos 4,5 centímetros. Então vai ficar assim, ó, certinho ali nessa face, beleza? E aí eu vou concluir fazendo esse revestimento aqui do lado. Para eu fazer esse revestimento do lado, eu vou vir aqui em criar extrusão. Aí eu vou vir selecionar o plano, dou um OK. E agora, percebe que agora eu estou conseguindo clicar nesse de dentro, né? Então, na hora que eu selecionar um plano, significa que onde eu vou fazer o meu desenho agora, a base dele é essa parede lá do fundo, velho. Então agora muda tudo. Se liga, eu vou vir aqui em retângulo, vou fazer meu retângulo daqui pra cá. E aí, quando eu venho aqui no 3D, perceba que eu tô fazendo, ó, lá na parede lá, ó, lá do fundo, ó. Consegui selecionar minha parede lá do fundo, tá? Beleza? E aí você pode definir o plano nessa parede da frente, não tem problema nenhum, tá? Vai ser a mesma coisa. Vou definir na parede da frente para que fique mais fácil, né? Então, definir plano, selecionar, dá um OK, seleciona a parede aqui da frente e vou fazer a mesma coisa que eu já tinha feito, tá? Só que agora, como é esse revestimento do lado, como é que eu vou fazer ele? Vou fazer esse externo, vou vir aqui em retângulo e vou botar aqui um deslocamento de, por exemplo, 0,005, tá? Que é os 5 milímetros, tá? Então eu vou clicar aqui e eu não quero nele para dentro, aí eu uso a barra de espaço. Aí eu já tenho essa minha linha aqui para dentro, ó, clico aqui e pronto, eu já tenho aqui basicamente o lugar que eu quero meu revestimento ali delimitado, né? Então tá certinho, ó, porcelanato fachada, que é o material.
Aqui vamos ver se tá certo, ó. Eu vim aqui no 3D e vou dar aqui um concluir. Perceba que eu tô fazendo a minha parede aqui externa agora, ó. Minha parede externa. Então eu dou aqui um concluir. E aí ele já fechou certinho, cara, certinho. Mas eu quero botar aqui uma borda. Se eu quero botar uma borda, eu vou botar o início da minha extrusão vindo um pouquinho pra frente, ó. Então eu vou botar uma borda de 0.005, ou seja, 5 milímetros, né? Na verdade que é positivo, né? Positivo, ok. Eu vou botar uma borda aqui no meu nicho, ó. Vai ficar assim. Vai ficar, esse revestimento vai passar um pouco aqui nessa, pra fazer essa borda. E pra ele fechar aqui certinho, em vez de 5 centímetros, eu vou botar 4.5, né? Que vai fechar certinho no outro revestimento que tava lá, ó. Percebe que agora eu não tenho mais nada sobreposto. E eu já tenho meu nicho perfeitamente delimitado, tá? Perfeitamente delimitado. Posso vir aqui em concluir o modelo. E agora, quando eu concluir o modelo, eu já finalizo tudo. Perceba que eu não posso fazer uma coisa que a galera sempre erra. Eles vão fazer, por exemplo, a forma de vazio. Ele vai aqui, modela um local e faz a forma de vazio. Aí depois volta, modela um local e modela só esse revestimento. Vai dar erro, tá? Vai dar erro. Aí você vai ter que fazer uma única família. Se liga e presta atenção nisso, velho. Você vai ter que fazer uma única família que você fura, usa uma forma de vazio para furar e usa uma extrusão para criar, tá? Então é isso, velho. Você usa uma única família que você fura e que você cria o revestimento. E aí você consegue ter o seu nicho perfeitamente delimitado e feito aí no seu projeto, tá? Então, galera, se essa aula te ajudou, deixa o like aqui embaixo. Peça aí mais aulas, mais assuntos. Muitas dessas aulas vêm dos pedidos de vocês, tá? Então, mano, deixa o like aqui embaixo que incentiva a gente a criar conteúdos como esse. E deixe sua sugestão também. Se inscreve nesse canal para dica mais braba de Revit do Brasil. Tamo junto, te espero na próxima aula.